Se tem uma pergunta que eu sempre tenho recebido e respondido muitas das vezes é: irmão, eu devo usar véu? Irmão, o véu nos protege da tribulação? Porque quando nós estamos com o véu, nós, irmãs, nós nos sentimos protegidos. Irmão, eu já vi muitos milagres com o uso do véu. Irmão, eu devo usar véu? Essas são as perguntas que eu tenho recebido muitas vezes e eu quero responder hoje, principalmente ao povo da congregação e também a todos os outros povos que usam esse adorno, esse véu, ou a forma que você entender. Vem comigo que é sobre isso que eu vou falar hoje. E aí, gente, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você seja pleno e plena em Deus. Hoje eu quero falar a respeito de perguntas que eu tenho recebido, mas muitas vezes sobre o véu. Devo usar véu, não devo usar véu? A mulher, pela Bíblia, ela é obrigada a usar o véu, ela deve usar o véu, e é isso que eu vou falar para você hoje. Olha só, muitas confusões existem em volta desse assunto a respeito do véu. Esse vídeo é um vídeo informativo, ok? E também trata da minha opinião concernente a esse assunto sobre o véu. Vamos tentar, pelo menos, assistir ou compartilhar esse vídeo sem ser, patriota de alguma placa ou alguma religião. Vamos só conversar sobre o uso do véu. O véu, quando que se usava esse adorno ou essa questão do véu? Há 2000 anos atrás, lá depois da época de Cristo, antes disso já se usava o véu. Até você vê hoje, usando nos países do Oriente Médio, você vê o uso do véu continuamente. Em filmes, em tudo isso daí você observa que se usava. Mas eu quero falar para você, na Bíblia, o que está escrito sobre o véu para nós entender e conversar. Vamos lá para ler em 1 Coríntios para você entender. Olha só, véu é obrigatório? É sobre isso que nós vamos responder e também eu quero que você entenda que esse vídeo é informativo, beleza? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5 em diante nós vamos ler. Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Primeiro você já preste atenção no que está dizendo, que eu coloquei em amarelo para você. Desonra a sua cabeça, ok? Desonra a sua cabeça. Está tratando sobre a mulher, né? Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou raspada, cubra-se com o véu. Então, aqui nós já começamos a perceber que quando fala de tosquiar-se, então para as irmãs é só pensar se isso não era muito uma questão cultural. Antes de me julgar, espera até o final do vídeo para você tirar a sua própria conclusão daquilo que eu estou te dizendo. Acalma o coração, não deixa os espíritos aflorarem ou emocional, porque eu sei que quando nós gostamos de algo, quando nós nos apegamos a algo e criamos amor, vivemos com aquilo, oramos, recebemos as bênçãos de Deus com aquilo, com o véu e tal, né, as irmãs. Então, quando se mexe nisso, dá um ar de invasivo, de você estar ofendendo. Não é essa a intenção. Eu só vou te falar o que é por trás da questão do véu. Então, primeira coisa, para aprender, relaxa, sabe? Relaxa, fica tranquilo, assiste o vídeo. No final, você pensando, amadurece e tira a sua própria opinião, tá certo? Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, você está percebendo aí que está dizendo que o homem não deve cobrir a cabeça. Nem sempre sobre esse capítulo vai estar tratando sobre véu, ok? Está dizendo sobre cobrir a cabeça. Então, nem sempre vai estar tratando sobre véu. Pega essa questão aí para você já ir entendendo. Representação do véu e não o véu. O que eu quero te falar aqui? O islamismo, o judaísmo, o Oriente Médio, todo mundo lá usa isso daí. Você não vou entrar nesse mérito, quem usa, quem deixa de usar. Mas a questão do véu é muito mais por questão de submissão
do que uma questão de ser ali algo que você precisa para se conectar com Deus, senão você vai estar desonrando a Deus. Então é muito mais uma questão de submissão. A questão da cidade de Coríntios, o nível de prostituição, quem era a deusa daquela cidade, toda essa questão que muitos dizem que é, outros dizem que não é, e que o véu era para cobrir a cabeça. O que você precisa entender? Quando a mulher tinha a cabeça descoberta nessa época, ela estava dizendo o seguinte, que ela não seguia os princípios do marido, que ela não era submissa, que ela não era submissa à lei, e um monte de coisa. Então ela se mostrava dona de si mesma. Outra tipificação, literalmente, são as meretrizes, prostitutas, que andavam com a cabeça descoberta, com o rosto descoberto, que assim era uma identificação delas. Outra questão, a cidade de Corinto, quando as prostitutas se convertiam e entravam na igreja, tinham a cabeça raspada, tinham a cabeça tosquiada, e quando entrava nos cultos, tinham uma diferença entre quem era cristã e quem não era, quem já tinha sido meretriz ou não. Então coloca o véu para todas ficarem iguais. Então são várias as questões aí. Primeira coisa, você precisa entender que quando você pega uma carta de Coríntio e vê isso só em Coríntio, aí você começa a entender porque o que é honroso, decoroso, aquilo que é para uma mulher ser bem vestida, não ficar se expondo e um monte de coisa, isso você vê em várias cartas, mas somente na carta de Coríntios você vê a questão do véu. Então, eu sou contra os do véu? Não, não é isso de forma alguma. Quero que você entenda até o final desse vídeo o que eu vou te falar e para você entender a semelhança que isso tem com a Igreja Católica. Porque os nossos irmãos católicos, ok? Que eu não tenho nada contra, ao contrário disso. Eu não tenho a favor a idolatria, porque a idolatria é contra os meus princípios, contra a Bíblia. Então, não tenho nada contra os meus irmãos, são todos meus irmãos, amo todos eles. Mas, o que você precisa entender na sua vida é que isso começou na Igreja Católica e eu vou te mostrar isso. Só quero que você fique até o final do vídeo e espere para você tirar sua conclusão. Então, a questão do véu é uma questão de submissão e totalmente ligada à época. Você imagina se hoje quantas pessoas têm adorando a Deus no mundo e quantas pessoas têm a cabeça coberta. Mas é errado usar? Não, não é errado usar. Até acho bacana. Na comunidade que nós estamos, nós não usamos. Homem não usa, né? Eu estou dizendo as mulheres, as irmãs não usam. Mas quem quer usar nas suas igrejas não tem nada contra. O problema disso tudo é quando você começa a discriminar e achar que aquilo é tipo de um mantra ou algo místico que tem, sabe, algo que se torna santo. Isso é muito errado você usar. Você não pode se ligar mais no véu e não em Jesus. Eu já vi por várias vezes, diversas vezes, irmã pega o véu e ora aqui com o véu e que Deus vai, sabe, eu respeito, mas gente, presta atenção, o nome é Jesus, que é sobre todo o nome, e todo aquele que o clamar, todo aquele que o buscar, ele vai se revelar a ele. Se clamar no mais profundo abismo por Jesus, ele vai se revelar com véu, sem véu, com a igreja, sem igreja. E é isso que você precisa entender. Não há problema de você usar o véu. O problema é você discriminar quem não usa e achar que toda vez que você vai orar, você precisa estar com a cabeça coberta. Mas se isso te faz sentir bem também, não tem problema. Só que quando você vai orar com alguém que não usa, fica em paz e entenda que o véu não há poder nele, para você entender. Vamos continuar aqui para você entender. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. É continuação de Coríntios capítulo 11, versículo 14. Olha lá. Ou vos não ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Pare e pense um pouco. Você acha que os homens na época de Jesus não tinham cabelo crescido? Você já parou para pensar nisso? Antes de falar, você leu a carta aos Coríntios do que se trata? Você já percebeu que na época de Cristo, muito provável os homens usavam cabelo comprido? Como que está dizendo aqui que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Onde é desonroso? Onde é? Em Coríntio. Olha só.
Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Está tratando de honra. Não de uma doutrina bíblica que você precisa usar. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Submissão, mostrando submissão. Olha só, Números capítulo 6, versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazereado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Isso está tratando sobre o quê? Sobre o voto de nazereado que Sansão tinha, que se você entender, Jesus fez um voto muito parecido lá próximo da ceia, mas eu não vou entrar nisso agora. E o que acontece? Não podia cortar o cabelo, mas Paulo está dizendo que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido, e Deus mandou o homem deixar o cabelo crescido lá, entende? E na época de Cristo, muito provável que até Cristo poderia ter o cabelo crescido, e como que está tratando que não é honroso. Então você vê que é algo cultural, e eu não estou aqui tirando a importância, está na Bíblia, quer usar, use, mas entenda o problema que pode se tornar o véu na sua vida. Agora eu vou começar a te mostrar. Não é o problema da Igreja Católica usar, mas eu quero que você preste atenção que essa questão do véu vem dos nossos irmãos católicos. É de lá que nós herdamos, não só o véu, como muitas coisas nós herdamos da Igreja Católica. E às vezes você até pode, sabe, até criticar, falar alguma coisa e tal, principalmente sobre idolatria, mas você nunca parou para pensar que muitas coisas vêm de lá e nós pegamos para nós e achamos que nasceu há 100 anos, há 100 e poucos anos isso na nossa igreja, na nossa denominação, sendo que não foi isso, sendo que isso já vem lá de trás. Olha só, para você ter uma noção do que eu estou te dizendo. Homens e mulheres separados, o véu na Igreja Católica, homem e mulher separado. Olha só, em 1983, o João Paulo II, que era o Papa, ele retirou da representação canônica católica o véu. Teve uma representação, uma atualização, e ele retirou a necessidade do véu. Então, em 1983, as mulheres católicas deixaram de usar o véu, ou deixaram de ser obrigadas a usar o véu. Porém, ainda hoje está voltando, e uma nova geração está começando a usar esse véu nos ritos, nos cultos da Igreja Católica, nas missas, tá? Principalmente nas sessões extraordinárias, mais importante. Mas em 1983 aconteceu isso. Agora eu quero que você entenda o seguinte, para você ter certeza do que eu estou te dizendo, se vem da Igreja Católica ou não, você já parou para pensar nisso daqui? Mais uma vez eu quero que você entenda que eu estou tipificando, mostrando para você a semelhança. O que essa imagem tem? É um véu sobre a cabeça. É a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora usa um véu. Essa imagem é colocada como um véu. Você não vai ver uma imagem de uma santa aí sem o véu. Tem que ter o véu. Olha só, você já parou para pensar nisso daqui? Eu não sou exímio conhecedor de Nossa Senhora. Essas imagens é com todo o respeito que eu estou colocando e mostrando para vocês a semelhança sobre a cabeça da santa, que é colocado um véu. Por quê? Porque isso começou na Igreja Católica. Entendeu? Nós trazemos para as igrejas cristãs de hoje em dia, algumas igrejas, mas vem de lá. E nós saímos de lá, que uma foi sendo dissidente da outra e foi trazendo as tradições, inclusive o véu. Você querendo ou não, quem usa o véu primeiro é a Nossa Senhora Aparecida. É a imagem de Nossa Senhora Aparecida a primeira coisa que usa o véu. É a semelhança. Tá? Olha só, as freiras. Vê se faz alguma semelhança ou não. Vê se eu estou falando alguma bobagem para você. Você está vendo nessa imagem as nossas irmãs freiras ali, né? Com a cabeça coberta, com um véu. Os irmãos sentados do outro lado, uma separação. Isso é um culto da Igreja Católica. E qual que é a diferença? Não há diferença. Nessa questão não tem diferença. Então, eu só estou dizendo pelo seguinte, porque muitos vivem julgando, criticando, mas nunca pararam para pensar que muitas coisas vêm de lá, muitas coisas eles trouxeram. Aliás, a Igreja Católica tem muitos estudiosos, muitas pessoas que vêm se aprimorando a cada dia. Aliás, eles são, só estão aí há 2000 anos aí praticamente. Depois de Constantino ali, a Igreja, onde se uniu a Igreja e o Estado, tudo isso daí vem acontecendo. Moral da história, devo usar o véu ou não devo usar o véu? A questão é quem Deus é
principalmente para você, quem é Jesus Cristo? Quem é o teu Deus? Você precisa entender que você não vai falar com Ele, Ele está dentro de você. Se você aceitou Ele como seu Senhor, como seu Salvador, Ele está dentro de você. Ele é o Espírito Santo, Ele está em você. Você conversa com Ele o tempo todo. Se você sente que é melhor, você quando coloca o véu, você, minha irmã aí, você se sente mais em comunhão, você, ok, use o seu véu, não tem problema. Mas quando você fala assim, o véu me protege de algo. O véu eu uso para tal coisa. Nossa, onde eu tô não deixo o meu véu. Cuidado, porque muitas vezes nós julgamos o terço que as irmãs católicas usam, mas também nós temos os nossos terços também mudado de terço para véu. Nós adoramos, ao invés de ser Jesus, nós começamos a colocar, certas coisas no lugar de Jesus. Que nós somos isso, que aqueles, que isso e aquilo. Esse é o problema. Quando você começa a achar que a sua igreja, que o seu povo, que o véu, que isso, que aquilo, aí você tira tudo aquilo que é de Jesus Cristo. Que a honra, a glória, o poder, a majestade, a salvação, tudo é Jesus. Não existe outro nome, não existe outro objeto. Tudo é Jesus. Se você orar com a cabeça descoberta, gente, não tem problema algum. Não tem problema algum. Vou gravar outro vídeo sobre o cabelo, cortar o cabelo e tal. É as perguntas que eu recebo e eu estou fazendo aqui esses vídeos informativos para você. E eu espero que seja uma bênção na tua vida. Eu espero que você entenda esse conteúdo. Deus, Ele é muito além do que um véu. Muito além do que algo que você coloca sobre a sua cabeça. Jesus, Ele simplesmente perdoava as prostitutas, perdoava ali a mulher que tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela, e Ele nunca pediu para ela, olha, você vai orar com a cabeça coberta. Jesus nunca pediu esse tipo de coisa. Jesus, Ele veio para tirar essas coisas, não para colocar. Então ficamos com o que Jesus ensina. Eu desejo que você tenha uma vida plena, uma vida feliz, e que cada dia mais Deus possa alcançar pessoas através da sua vida, através daquilo que você é, através daquilo que você mostra, o seu amor, a sua caridade, o seu perdão, as suas palavras, não ódio, ira e tantas coisas ruins, mas que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e que Deus venha trazer muitas pessoas através da sua vida. Pare com esse negócio de a saia, o cabelo, o véu, e vá servir a Jesus Cristo de coração. Se isso te faz bem, continua, mas sempre, sempre, sempre coloca Jesus em cima, acima, não em cima, acima de todas as coisas, e seja feliz e muito pleno e plena com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um grande abraço, compartilha, espero que tenha sido uma bênção para você esse vídeo. Obrigado por estar comigo até agora, fica com Deus, vamos junto!